O título da minha pregação é O que contamina o homem. E o tema é Fugindo do legalismo. Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias em Mateus 15, de 1 a 20. Mateus 15, de 1 a 20. Diz assim: Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: Honra teu pai e tua mãe. Quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe: Qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus, ele não está mais obrigado a honrar seu pai. E dessa forma, assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Meus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse: Ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isso o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Deixemos-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Então Pedro pediu: Explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a imoralidade sexual, os roubos, o falso testemunho e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro. Comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Vamos orar. Pai, essa é a tua palavra, que o Senhor possa falar no meu coração e no coração de cada um dos meus irmãos. Que o Senhor possa trazer ensinamento, Deus, e edificar as nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu usei como tradução a NVI. Bom, escribas e fariseus são duas das subdivisões do judaísmo, né, que a gente já estudou, a gente conhece. E nesse contexto, eles foram a Jerusalém com a intenção de reforçar que eram inimigos de Jesus, já que eles não criam que ele é o Cristo. Eles buscavam achar atitudes de Jesus e seus discípulos que os tornaram, que fosse contrária à lei, a fim de anular e atrapalhar o ministério deles. Jesus, conhecendo tanto o coração como as atitudes deles, os repreende mais uma vez e ensina que realmente contamina o homem. É necessário entendermos que devemos obedecer à lei de Deus e não nos tornarmos legalistas. Muitas vezes agimos como os fariseus e escribas, somos legalistas e não obedecemos a Deus verdadeiramente. Como então obedecermos a Deus de forma que não nos tornemos legalistas? Como então a gente vai conseguir entender isso de não ser legalista, de não cair no mesmo erro que os fariseus e escribas? Vejamos agora 3 aspectos para que a gente tenha uma vida íntegra e não age dessa forma como legalistas. Deus deseja que a gente obedeça à Bíblia. O primeiro ponto é: não podemos ser presos ao tradicionalismo. No versículo 2 e 3 diz o seguinte: Porque transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem. Eles porém, lhes responderam: Porque transgridem vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Deus, desde quando instituiu a lei do povo de Israel, não tinha intenção na verdade, Deus tinha intenção de cuidar do povo de Israel. Não queria que eles vivessem de maneira solta e sem uma direção. Na verdade, queria orientá-los para que eles vivessem dignamente. Deus preocupava não apenas com os aspectos espirituais, mas com os aspectos físicos, com as necessidades de cada ser humano. Porém, os autores da lei passaram a distorcer a lei, ficando presos ao tradicionalismo. Lavar as mãos não era um ato de higiene, mas sim um tipo de ritual de purificação, porque eles estavam entendendo que eles tinham que lavar a mão para ficar livre da contaminação de qualquer coisa pagã. E não entenderam exatamente o que era essa contaminação, essa questão de lavar as mãos.
muitas vezes vivemos presos a tradições que nem sabemos de onde veio e que na verdade não são bíblicas. Lógico que Jesus não impedia que eles lavassem as mãos, mas eles não queriam que eles vivessem uma prática de rituais que não eram designados por Deus. Deus não nos prende ao tradicionalismo. Ele deseja que a gente conheça a Bíblia e que a gente viva segundo o que está escrito nela. Deus deseja que nós obedeçamos os seus mandamentos. Deus deseja que nós não venhamos a invalidar a palavra dele. No segundo ponto, não podemos invalidar a palavra de Deus. No versículo 4 a 9, Jesus exorta a respeito dos mandamentos. Os escribas e fariseus haviam suscitado uma maneira de desobedecer a tradição. A tradição permitia, a tradição, não a Bíblia, a tradição permitia que eles ficassem livres de cuidar dos seus pais. Como assim? Meu pai já está lá, em vez de eu ter que continuar pagando, tendo que sustentá-lo, o que eu fazia? Eu transfiro os meus bens para ir para o templo, e aí o templo ia ficar responsável por os meus bens, mas ele continuava sendo meu. E aí me desobrigava de ter que cuidar do meu pai e da minha mãe. Isso é o quê? Deixar de honrar o seu pai e sua mãe. Mas a tradição deles permitia fazer isso. E aí eles passaram a deixar de lado ao cuidado dos pais. E Jesus veio questionar justamente isso. Porque eles criticavam Jesus, criticavam os discípulos, mas deixavam que a tradição fosse mais forte do que o ensinamento da Bíblia. E aí o que acontece? Eles transferiam para o templo. Quando o seu pai e sua mãe morressem, ele ia lá, fazia um acordo lá no templo e pegava de volta os seus bens. Nesse acordo, o que ele pagava para ficar era sempre menor do que ele gastaria com seu pai e com sua mãe. E o que eles faziam? Eles estavam invalidando a palavra de Deus. E invalidar a palavra de Deus, dentro desse ponto, a gente acha 5 pontos para poder invalidar. Que pode acontecer como invalidar. Que é esquecimento, reinterpretação, racionalização, ignorância e a simples desobediência. Todos nós devemos cuidar para não pecarmos em algum desses 5 pontos. Que é o quê? Invalidar a palavra de Deus. No versículo 8 diz: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Eles cumpriam apenas com a palavra de Deus, mas seu coração estava longe. Quantas vezes somos aparentemente corretos e nosso coração está longe de Deus? É como uma fruta que a gente pega, tá bonita por fora. Quando a gente pega uma goiaba, tá bonita, vistosa, né? Nossa, dá até água na boca. Aí você vai lá comer, todo feliz, tem um bicho dentro dela. Tá? Bicho goiaba é goiaba, mas não dá pra gente comer, porque não é o certo. E aí a gente vê exatamente isso com o povo de Israel. Eles estavam, às vezes, parecendo, muitas vezes, escribas e fariseus, bonitinhos por fora, vistosos, corretos, mas na verdade estavam podres por dentro, se destruindo, como uma própria goiaba. Deus não deseja que a gente invalide a palavra. Ele deseja que a gente tenha o nosso coração diante dele. Deus não deseja apenas palavras, deseja o nosso coração. E como terceiro ponto, não podemos nos preocupar apenas com o que entra. No versículo 10 a 20, vai dizer justamente sobre isso. Existe um outro cuidado dos fariseus e os escribas, que é o cuidado de lavar as mãos, como citei logo no início. Fica claro que Jesus não referia ao lavar as mãos literal. A lei orienta a lavar as mãos para não contaminar com alimentos que eram preparados segundo A lei orienta a lavar as mãos para não se contaminar com alimentos que não eram preparados segundo a tradição dos anciãos, já que comer coisa impura era tornar cerimonialmente imundo, sem direito a participar do culto público ou aproximar-se de Deus em oração. Então eles estavam preocupados em lavar a mão para se manter limpos. No versículo 17 a 20, Jesus diz a Pedro: não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois lançado em lugar escuso, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque o coração procede dos maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o que come sem lavar as mãos não contamina. Temos que entender que muitas vezes alimentamos corretamente como judeus, porém matamos os outros com as nossas palavras. Muitas vezes a gente fica preocupado com o que entra e não toma cuidado com o que sai da nossa boca. Apenas acusamos, julgamos e fazemos como os escribas. A gente vive nessa prática de errar como eles e falamos que não fazemos. Então, é uma questão de a gente avaliar. Deus deseja que nossas atitudes
sejam irrepreensíveis diante dos homens. Diante disso, concluímos que nesse texto que lemos, os fariseus e escribas tinham a lei de Deus gravada na mente, mas seu relacionamento com Deus não era verdadeiro. Eram hipócritas e viviam julgando os outros e nem olhavam para eles mesmos. Todos nós somos pecadores carentes do socorro de Deus. Muitas vezes estamos agindo igual a eles. E nossa atitude, nossa vida íntima, não corresponde com as palavras e atos religiosos. Se a gente tivesse hoje diante do tribunal de Deus, como que Deus nos avaliaria? Como a gente seria julgado? A gente tem uma postura que agrada a Deus? Jesus não quer uma igreja religiosa presa ao tradicionalismo que invalida a palavra. Ele quer que a gente seja preocupado, não seja preocupado com as aparências. Ele deseja uma igreja que busca ser dependente dele, que viva a palavra, que está preocupada em ter uma vida íntegra e reta diante de Deus.